Hello, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a esse conteúdo, a esse momento, esse encontro, né? E a esta possibilidade de estarmos aqui, entendendo, conversando, conhecendo aqui e aqui. O conteúdo do vídeo de hoje será sobre autoconhecimento. Isso mesmo. Mas Ana, o que tem a ver autoconhecimento com maternidade? Pois é isso que nós vamos juntas aqui falar. Nós vamos entender, e na verdade talvez seja esta aí o grande desafio de muitas e muitas mães, né? Quem sabe também esteja sendo aí o teu desafio, né? É exatamente isso, de entendermos que a nossa maternidade é fruto daquilo que nós somos enquanto seres humanos, enquanto mulheres, em todas as áreas da nossa vida, né? Humanamente falando, esta mãe que existe aqui e esta mãe que existe aí, ela é fruto das histórias que nós construímos, das histórias que nós vivemos, das situações que nós enfrentamos, dos desafios, das oportunidades, das superações, de tudo aquilo que ao longo da vida nós fomos construindo. Ora, construindo mesmo, aprendendo, construindo aprendizagens com as situações. Ora, nós fomos enfrentando e aí nós fomos resolvendo da forma como demos conta. Algumas coisas nós não demos conta, então nós nem enfrentamos, nem resolvemos e nem aprendemos. A gente colocou de lado numa caixinha guardada, quietinha, intocável. Outras a gente acabou enfrentando, construindo uma parte e nos abandonando num determinado momento da história. Quando nós falamos em autoconhecimento, olhando da perspectiva da nossa humanidade, nós vamos entender como isso vai atingir o alvo diretamente da nossa maternidade, assim como todos os outros itens, ingredientes, tudo aquilo que nos pertence, também estará ali dentro da nossa maternidade. Então, se nós elencarmos aqui as nossas emoções, os nossos comportamentos, os nossos padrões, o nosso afeto, os nossos sentimentos, tudo isso faz parte do nosso pacote, né, da nossa caixa, vamos dizer assim, interna, né, que reflete externamente. E obviamente que tudo isso passa de uma maneira muito significativa para a nossa maternidade. Ou seja, quando nós vamos falar, por exemplo, como é que nós falaremos de maternidade olhando sob esta perspectiva da mãe, por exemplo, né? Então é muito difícil colocarmos a gente, por exemplo, ser autoconfiante se ninguém nunca acreditou em nós, não é? Imagine só, a autoconfiança ela vem de um processo onde nós somos validados por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós enfrentamos, por aquilo que nós construímos desde que nascemos, desde a nossa infância, né? Desde que somos crianças. Ou melhor, se ninguém nunca nos convidou, nos olhou, nos validou ou nunca acreditou em nós, como nós mesmos poderemos acreditar? A autoconfiança, eu gosto sempre de falar que confiança é com mais
fiança. Então são fios que se entrelaçam, que se conectam e que a partir daí formam um vínculo de sustentação e realmente de confiança. Mas isso quando eu parto do princípio de um relacionamento entre, por exemplo, mãe e filhos, ou filho, esposa e marido, profissional e um colaborador e o seu gestor, um relacionamento. Então, uma confiança que se entrelaça, são vínculos, elos, fios que se entrelaçam e se sustentam porque há ali uma confiança mesmo, né? Algo que se troca, que vai e que vem e que forma esta confiança. A autoconfiança é justamente isso, estes fios que eu vou entrelaçando ao longo da vida comigo mesma, a partir daquilo que eu vou construindo frente àquilo as coisas, ou aquilo que as pessoas me validam, ou a forma como as pessoas me validam, ou por aquilo que as pessoas me validam. Me validam me apoiando, me validam me encorajando, me elogiando. Isso vai construindo em mim, então, uma autoconfiança. Ou seja, enquanto mãe, imagine você, se você é uma pessoa que ao longo da tua história, durante a tua história, né, você foi construindo seus enfrentamentos, suas dores, foi aí lidando, né, com aquilo que foi acontecendo na sua vida. E o fruto de tudo isso está muito mais para falta de confiança do que para autoconfiança. E aí eu te pergunto, como é que esta mãe, que tem muito mais falta de confiança do que confiança, vai conduzir o processo de educação do seu filho? Como ela vai encorajar o seu filho, como ela vai validar o seu filho, como ela vai aprovar o seu filho nas situações da vida, nas situações ali do processo, se ela não consegue, se ela não se valida, se ela não tem esta confiança nela mesma. A autoconfiança da criança, ela tem origem na confiança que os pais depositam nela. Não tem outra fonte. Começa ali, nos pais. Começa ali principalmente na mãe. Principalmente onde? Na mãe. Então, se a mãe não tem, como é que ela vai oferecer? Ou seja, se a mãe nunca se permitiu, por exemplo, fazer nada dentro desse contexto da autoconfiança, como é que ela vai validar isso com seu filho? Entende? Ou seja, ou até mesmo se a mãe, e de que forma que ela vai deixando de validar isso no filho. Por exemplo, quando ela vai lá e fala, não pode deixar que isso aqui eu faço, não, isso aqui pode ficar tranquila, entrega tudo pronto, tudo realizado, nunca pede ajuda, nunca diz para a criança, olha, faça isso para mim, faça isso, e aí a partir disso você vai criando situações, criando contextos para você dizer para o seu filho, muito bem, olha, gostei da forma como você pensou, da forma como você organizou, da forma como você resolveu. Nossa, eu não tinha pensado por este lado, não tinha pensado que pudesse ser feito desta forma. Ainda que, né? Ainda que. E muitas vezes, quando nós vamos, quando a gente acaba
pensando um pouco mais profundamente sobre autoconfiança, nós vamos entendendo que quantas mães confundem a falta de confiança delas com superproteção. Então a gente confunde muito isso, né? A mãe é muito protetora, a mãe é muito cuida de tudo detalhada, com detalhes, ela faz tudo, ela nunca deixa com que a criança faça nada. A gente acaba confundindo isso muito, um excesso de proteção, quando na verdade o que tem ali é muito mais uma dificuldade da própria mãe de incentivar, de encorajar, de alimentar, de dar oportunidade, de permitir que a criança, né, que a sua criança viva condições e situações para que ela possa ir construindo através daquilo que a mãe vai entregando como feedback para ela, como resposta, ela vai construindo uma segurança. Esses fios vão se entrelaçando neste relacionamento entre mãe e filha. Então, se cada vez que a criança dá um passo em direção à sua autonomia, alguém vem e diz para ela, não pode, não, deixa que eu faço isso, ela realmente vai acreditar que ela não pode, que ela não consegue, que ela não deve, que ela não. E muitas vezes o que nos impede e o que potencializa isso é muito mais, aliás, é 100%. Para a gente não colocar 100%, vamos colocar 99%. A mãe que não se sente segura, a mãe que não se sente ainda, não tem esses fios, não estão entrelaçados aqui dentro dela, internamente. Portanto, ninguém dá o que não tem, ninguém fala daquilo que não sabe, né? E o que nós pais, né, o que nós mães não conseguimos, ou o que nós dizemos a partir daquele momento para a criança, em muitas situações, se transformam em lei, em real, numa verdade absoluta. Ou seja, se nós muitas vezes dizemos para a criança, não pode, isso daqui não, você não pode fazer, você não pode, mais até do que uma verdade, né? Se assim eu posso dizer, isso vai se transformando até numa crença para a criança. E a criança acredita realmente que ela não pode, que ela não faz, que ela não precisa, que ela não... E assim por diante, né? É muito mais comum projetarmos os nossos medos e inseguranças nos nossos filhos do que nós possamos imaginar. Aliás, é muito comum isso, essa projeção, né? Eu projeto, então assim como eu não consigo enfrentar, assim como eu não me sinto útil ou não me sinto, então eu projeto muito disso nos nossos filhos. E é disso que eu quero falar com você cada vez mais. E é nesta condição que eu vejo, que eu acompanho, que eu entendo que há uma necessidade muito grande por parte de mães e filhos, por parte de famílias, né? Eu vejo muito mais mães projetando as suas frustrações, as suas dores, os seus medos, as suas situações de insegurança, de falta de confiança nos seus filhos, e com isso vão cada vez mais como que, veja bem, o que eu vou falar para você talvez seja algo bem pesado, mas é bem isso mesmo, sabe? Não vejo de outra forma.
É como se as mães roubassem, é como se as mães decepassem partes importantes, né, de seus filhos. Então, veja, um ser humano que não tem autoconfiança é um ser humano que vai ter uma vulnerabilidade gigantona, né, para falta de limite, faltas de limites, quando eu quero dizer na impulsividade de inúmeras situações, porque eu não posso sentir aquela dor e eu preciso logo tapar ali aquele buraco, então eu vou trazendo tudo que eu posso para que aquela dor não saia dali. Nós não conseguimos caminhar sem segurança. Então, alguém que não tenha esta segurança também não pode ficar parado. E ele vai fazer o que para andar? Então, ele vai criar e buscar situações que possam vir de alguma forma e meio que tapar mesmo esta dificuldade ou esta situação. E isso, gente, acontece com uma frequência muito maior do que você possa imaginar, né? Não somente esta projeção, né, como depois a extensão dela, que é a fuga, né? Como nós muitas vezes não nos sentimos capazes, prontos para fazer algo, para realizarmos algo, acabamos muitas vezes por dizer que a própria criança não sabe, porque nós não deixamos, e aí nós achamos também que ela não é capaz. E aí nós vamos desdobrando esta incapacidade, né? Mais uma vez, nós vamos projetando as sombras que nós vamos carregando, que nós trazemos aqui na bagagem da nossa história, da nossa vida, das nossas questões, né? Nós vamos trazendo essas bagagens, e essas bagagens em algum momento acaba sendo, nós vamos carregando, e em muitas circunstâncias a gente acaba colocando isso nas costas dos nossos filhos, através daquilo que nós projetamos. É aquela máxima verdade, né? Que a gente fala, putz, mas é tão óbvio isso, cara, por que eu não pensei nisso antes? Mas é exatamente isso. Se eu quero que meu filho me respeite, como é que eu vou ensinar isso para ele? Eu vou pegar uma folha, né? E vou começar. Vamos lá que eu vou te ensinar a respeitar. Respeitar é, taranã, ou então eu vou agir com respeito, ou tratá-lo com respeito, e ele verá eu tratando e agindo com as pessoas com respeito. E isso vale também, né, para nossa autoconfiança, para minha autoconfiança e para autoconfiança que eu vou construir lá. Quantas de nós vivemos capengando nos relacionamentos, casamento, amizades, profissão, a gente vive capengando, dependentes da opinião das pessoas, em todos os aspectos, né? Desde roupas até sei lá o que. Nós vamos capengando uma vida inteira, arrastadas por situações que muitas vezes o que nós precisamos é isso aqui. Postura e posicionamento, enfrentamento de realidade, de vida. E nós vamos projetando e vamos desdobrando isso quantas e quantas vezes para os nossos filhos. Toda vez que eu digo para o meu filho, não precisa fazer isso, não pode deixar, a mamãe carrega isso, a mamãe leva, a mamãe faz, e o filho, quando eu falo isso, nesta situação em que o filho já é capaz para isso. Claro, não estou dizendo para um bebê, mas eu estou dizendo já para uma criança que tenha uma autonomia ou uma idade que já dá condições para isso. E nós vamos, quantas e quantas vezes,
enfiando, né? Sufocando e projetando, porque na verdade estas desculpas que nós vamos arrumando e colocando são essas, na verdade é fruto destas projeções ou destas, né, projeções, daquelas que nós carregamos. Então, mais uma vez, são projeções das sombras que nós muitas vezes carregamos da nossa história. Sombras dos sofrimentos, sombras das situações que nós acreditamos, porque validaram em algum momento da vida a nossa falta de capacidade ou N situações. Se nós fomos essa criança que passou por tudo isso, que não teve, que não viveu, que não teve essa aprovação, que tal agora, né? Agora que você, esse é o meu chamado hoje principal. Que tal agora, onde você está, neste momento que você está vivendo em plenitude a tua maternidade, que tal agora enfrentar isso? E aquilo que você tem aí dentro, que muitas vezes te machuca, através de uma atitude, muitas e muitas vezes, uma atitude do teu filho vai atingir diretamente aí dentro de você, né? E às vezes é aquela explosão que você depois fala, peraí, como assim? Por que eu fiz isso? Né? E bate aquela culpa, aquela minha máxima culpa. Muitas vezes tudo tá aí, né? Escondidinho sob a sombra. Sabe a sombra? Literalmente a sombra, onde você vê só uma silhueta muitas vezes, mas que tá ali incomodando, está ali o tempo todo nos incomodando. A gente vira pra cá, a gente vira pra lá, a gente faz assim, a gente faz e ela tá ali nos perseguindo. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, isso tudo que eu estou dizendo pra vocês, olha, na maioria das vezes, todo esse processo, ele não está aqui, ó, no nível da nossa consciência. Ele está totalmente morador do nosso inconsciente, que é onde para lá vão todas as coisas que nós resolvemos e as que nós não resolvemos, e principalmente as questões que nós não resolvemos. A nossa confiança também passa, né, por fios da nossa inconsciência, onde a gente vai conectando tudo isso. Então, mais uma vez, eu quero trazer aqui, quando eu falo mais uma vez, não é no sentido do cansaço, de insistir, não, é simplesmente no sentido da oportunidade. Oportunidade. Nós não temos uma receita mágica, sabe? De você pegar um livro, abrir e falar, peraí, deixa eu ver. Para autoconfiança, peraí. Página 42. Ah, tá, vamos lá. Não existe isso, minhas amoras. Não existe isso, né? Nós é que construímos isso para nossa vida. Nós podemos sim pegar aqui uma caneta e um papel e a gente pode sim anotar. Hoje eu aprendi que eu consigo construir a minha autoconfiança assim. E aí você vai lá e escreve a punho quais são as tuas aprendizagens, quais foram os teus enfrentamentos, onde foi difícil enfrentar hoje, o que foi mais difícil, de que forma você enfrentou, como você enfrentou e assim por diante. Ou seja, nós temos uma baita oportunidade na vida sendo mãe, uma baita oportunidade na vida para encararmos e ressignificarmos tantas e tantas coisas.
o quanto eu curei da minha infância, da minha adolescência, sendo mãe. E olha que incrível, hoje eu sou vó, né? Tenho um neto, Bento, que já tem quase 6 meses, e quando eu tive a Ana Carolina, a Isabela, a Fernanda, vivi, e durante a infância delas, a adolescência delas, quantas coisas em mim eu pude curar. E hoje vem o Bento, né? 30 anos depois ela tem 30 anos, minha filha. Quantas coisas, como vó, eu estou também curando da minha infância e da infância que eu construí, que eu conduzi com a minha filha. Gente, se nós olharmos, né, para os processos, por isso que educação é um processo, por isso que não existe nenhum livro de receita, porque nós é que vamos escrevendo as nossas histórias. E sabe aquela coisa de você pegar uma folha e aí você começa lá, né, com caneta ou com lápis, escrever e apaga ou rabisca, escreve de novo. Pois é, o nosso processo de educação, e aí por que não dizer todo o processo de educação é literalmente escrito a punho de cada um, porque cada um tem a sua história, e a minha história, a minha humanidade, a minha construção humana, ela impacta diretamente na construção que eu conduzo da minha filha, das minhas filhas. E esse é o processo. Só que no momento em que eu estou ali conduzindo um processo com ela, por exemplo, né, você com o seu filho, neste momento nós temos a oportunidade de passar a limpo as nossas sombras, as nossas dores, os nossos vazios, e nós só engasgamos, nós só damos ré, ou então ficamos congelados, parados, paralisadas, quando nós não queremos e não sabemos, e nós não enxergar aquilo que, peraí, deixa eu entender uma coisa, por que eu não deixo minha filha fazer? Tudo eu tenho que fazer, peraí, por que será de tudo isso? Que tal pensar por aí? Que tal olhar um pouquinho para a tua história, para tudo isso que está aí dentro de você, na educação do seu filho, da sua filha? E eu até escrevi aqui para eu ler uma pergunta. Eu escrevi, eu rascunhei, e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Se fomos uma criança, e todos nós fomos, né? Então, se fomos criança, em algum momento desta infância, precisamos ultrapassar esta limitação, algumas limitações, ou da birra, ou de querer algo e não ter, ou de querer ser ouvida e não ter sido. E agora se desafiar e deixar que os momentos que vão surgindo venham à tona, agora na maternidade, sendo mãe, venham à tona, encarar todos os incômodos provocados por ele, por todas as coisas que foram provocadas. E aí a grande pergunta que eu te faço é: onde dói? Onde dói? Que tal? Que tal você me responder isso? Talvez aqui nos comentários, ou me mandar um direct, ou então aqui no YouTube, me manda nos comentários, no Insta, no direct, não sei.
Mas onde dói? Aonde é que dói, mãe? Pensemos que talvez escolher confiar em nós, apesar de tudo, apesar de todas as coisas, confiar em nós mesmos é um processo realmente de libertação e que não tenha dúvida, vai doer, tá bom? Espero que tenha sido útil. Conte-me no que foi e não se esqueça onde dói. Beijo, até o próximo vídeo.